Hoje a gente vai falar um pouco, fazer uma introdução sobre o que é o Enneagrama das personalidades. O Enneagrama ele é uma figura com milênios aí, né, mais de 4 ou 3 mil anos de existência, a qual ela era utilizada em primeiro lugar para se desenvolver processos, para o estudo de processos da natureza, dos acontecimentos. O Gurdjieff, que acabou trazendo para o Ocidente essa sabedoria milenar, da qual ele foi estudar, né, no Oriente, acabou trazendo junto com o Oscar Ichaço, acabou desenvolvendo aí, que foi quem desenvolveu um pouco mais essa característica de personalidade, colocando as personalidades aqui para o Ocidente. Então, dois grandes buscadores de sabedorias milenares, de conhecimentos aí antepassados, trouxeram essa figura e essas características de personalidade. Então, o que o Enneagrama ele é, a princípio, o Enneagrama das personalidades? Ele é uma tipologia de personalidade, que ela está caracterizada por várias sabedorias juntas aí, incorporadas nessa figura, que vão trazer essa tipologia de personalidade. Tipologia de personalidade são várias características que vão trazer uma personalidade, vão trazer ali como se fosse uma foto de várias pessoas que têm a mesma característica de personalidade, que elas se comportam muito parecido, elas têm aí semelhança na maneira de se comportar, na maneira de pensar, na maneira de sentir. Então esse movimento de trazer essas características em conjunto, né, e colocar junto com uma figura sagrada de processo e com conhecimentos milenares é o Enneagrama. O que vai acontecer? Essa figura, além de ela trazer essas características da personalidade que foram colocadas a ela, né, da psicologia moderna, então se coloca características de personalidade e essa personalidade ela não é estática, ela não é fixa. Por o Enneagrama ser uma figura de processo, cada ponto, né, desses 9 pontos que vão compor a figura do Enneagrama, ele é caracterizado pelo movimento. Então o Enneagrama não é uma figura estática, ele é uma figura de movimento. Então a gente está falando aí de movimentos, tanto de crescimento dessa personalidade, de desenvolvimento dessa personalidade, como de movimentos de retração dessa personalidade. Então vamos lá, o Enneagrama ele é uma figura, foram colocados 9 pontos nessa figura, ela já existiam esses 9 pontos na figura original, só que o que acontece? Essa figura foram colocadas 9 características de personalidade nessa figura. E essa figura hoje ela serve para descrever, então ela faz aí a descrição de algumas personalidades, 9 personalidades. Essas personalidades, então, cada um de nós temos as 9 personalidades. Então nós nos encaixamos aí dentro das 9 personalidades, mas tem uma personalidade que a gente prefere manter essa personalidade. Então quando você começa a estudar o Enneagrama, você vai fazer a sua autodescoberta de qual dessas 9 personalidades dessa figura você mais se aproxima, você mais acha semelhante. Nunca a gente vai ter uma descrição de 100% todas os comportamentos que vão aparecer nos livros, nos vídeos. Muitas vezes você vai assistir um vídeo ou vai ler um trecho de um livro, uma descrição sobre sua personalidade, e essa descrição ela não vai parecer que é você. E você vai dizer assim, não, eu não sou essa personalidade. O que acontece? Como nós vamos aprender aqui, existem muitas variações, são quase 2.000 variações que a gente pode ter de personalidade entre esses 9 tipos do Enneagrama. Então você pode se encontrar em alguma dessas variações e é muito difícil de início você conseguir achar essa variação rápido, fácil, né? Algumas pessoas sim se identificam muito rápido e muito facilmente, mas é preciso uma análise um pouco mais cuidadosa para que você mesmo entenda quem você é. Qual que é outra característica muito legal do Enneagrama, além dele mostrar toda essa movimentação, né? Tanto aí de subidas de consciência, de movimentos, né, da personalidade, o Enneagrama ele vai trazer os motivadores, quais são os motivos que levam a pessoa a agir daquela maneira. Então,
aí você tem um leque variadíssimo de opções que você pode fazer com isso. A entender o porquê que nós nos motivamos a ter determinados comportamentos é muito interessante, é muito importante. O porquê que eu me motivo a ser da maneira que eu sou, o que me leva a ser, o que eu quero com isso, né? O que a gente busca com isso. O Enneagrama também fala muito aí da característica que existem alguns medos, a gente tem medo de alguma coisa, por isso que a gente age dessa determinada forma. Lá no início, o Enneagrama, né, ele foi colocado como as 9 faces de Deus, então as 9 características de Deus. Com o decorrer dos anos, a gente passou aí para os 9 pecados, né? Então, o termo que era utilizado era hamartia, então se tinha as 9 hamartias. Essas nove hamartias, o que é a hamartia? Ela é um termo militar que provém aí a palavra pecado, né? Que seria a ideia, a hora que você mira a um alvo, né? O pecado seria aquilo que faz você errar o alvo. Então, as 9 hamartias seriam as 9 maneiras que você erraria a Deus, que você se afastaria de Deus, né? Futuramente, esses 9 pecados capitais, eles se transformariam nos 7 pecados capitais. Então, você teria aí 2 pecados retirados e seriam hoje os atuais 7 pecados capitais que a gente conhece. Mas, originalmente, eles seriam 9. Então, o que seria o Enneagrama? Eles são 9 formas que você se afasta do todo, que você se afasta da figura una, tá? Então, o legal do Enneagrama, muito bacana isso, por quê? Porque você vai aprender e você vai conhecer e você vai, com o tempo, praticar e fazer esse desenvolvimento. Por quê? Existe um pecado, existe um medo, existe alguma coisa que não te deixa completo. E esse inconsciente, muitas vezes, né, uma fixação mental, um pensamento que te faz, muitas vezes, se afastar de Deus, né? Se afastar desse todo, se afastar aí desse uno, desse integrado, dessa pessoa mais plena. Você também pode ter sentimentos que te afastam, que a gente não vai ter as virtudes. O que você vai ter? Você vai ter vícios emocionais. Então, como é que você gerou esses vícios emocionais aí por determinadas crenças do seu tipo? E como é que você pode desenvolver as suas virtudes através do caminho do Enneagrama? Para cada tipo vai existir um caminho específico de desenvolvimento, né? Que isso vai derivar para um processo de Enneacoach, que é um processo de você fazer o desenvolvimento do seu tipo através de práticas específicas que podem ser aí acessadas e entendidas por você, para você fazer o seu desenvolvimento. Então a gente pode ter fixações mentais, né? Pensamentos que vão me afastar aí desse alvo, né, desse objetivo que eu quero. Então esses pensamentos podem me afastar. Eu posso ter sentimentos que me afastam e o meu corpo também, ele pode ter ações que me afastam. Então eu vou ter aí esse pecado, né, essa dificuldade em acertar o alvo de 3 maneiras. Então o meu mental pode estar distorcido, as minhas emoções podem estar distorcidas e o meu corpo, as minhas ações podem estar distorcidas. O que o Enneagrama vai trazer? Ele vai trazer um entendimento a esses 3 níveis, né, de como eu posso recuperar a consciência nesses 3 níveis, como eu posso ampliar a minha consciência nesses 3 níveis e chegar a níveis mais elevados de consciência e manter esses níveis mais elevados de consciência. Então eu vou estar diminuindo esse pecado, né, essa dificuldade de acertar o alvo, e ampliando a minha consciência para níveis mais elevados, mais claros da minha personalidade, chegando aí a níveis que sejam mais saudáveis, que me façam bem e que façam bem também ao meu redor, as pessoas que convivem comigo. Então, sempre a ideia é o desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano? Ele está muito em moda hoje. Desenvolvimento humano nada mais é do que pegar o potencial que existe dentro de cada pessoa, cada ser humano, e fazer um trabalho para que esse potencial possa amadurecer. Quando você coloca uma sementinha na terra, aquela sementinha tem o potencial de virar uma laranjeira. Mas até essa laranjeira produzir laranjas, existe todo um processo de cuidado, de adubo, de poda, de rega, né?
e até colher a laranja pode demorar um pouco e existe um processo e uma metodologia para que isso aconteça. Em cada região do mundo vai funcionar de uma forma, em cada clima se faz de um jeito, em cada pessoa tem um método, uma técnica para produzir as laranjas. O Enneagrama, vamos dizer que ele é uma metodologia, uma sabedoria, né? Um conhecimento milenar de como ajudar as pessoas a elevarem esse potencial, a crescer, a fazer com que esse potencial floresça e se desenvolva. Então a ferramenta ela vai ajudar a você ampliar conhecimentos, padrões automáticos de comportamento que você tem hoje. Muitas vezes você se comporta de algumas maneiras, né? Nós nos comportamos de algumas maneiras que nós não temos consciência desse comportamento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ampliar essa consciência através da ferramenta do Enneagrama, ampliar a consciência dos pensamentos que temos repetitivos, dos sentimentos, muitas vezes, que são sentimentos viciados, né, que estão trazendo aí dor, muitas vezes, das ações que estão produzindo resultados que nos trazem sofrimento. Então, esse sofrimento, muitas vezes, ele pode ser superado com a ampliação da consciência, com o entendimento do funcionamento automático do nosso ser. Então, muitas vezes a gente está funcionando, o eu está funcionando de uma maneira automática. O Enneagrama ele vem trazer aí uma lucidez para que isso possa funcionar de maneira muito mais assertiva. De início, em níveis de consciência que nós nos encontramos, ele vai ser para melhorar o rendimento dentro da empresa, ele vai ser para melhorar o time em que nós trabalhamos, para a gente conseguir mais do que a gente precisa. De início, o Enneagrama serve para isso mesmo, para ampliar os resultados da vida prática diária e muitas vezes curar as dores, sair do sofrimento de início. Então o Enneagrama ele vai servir para que você possa, a primeiro momento, operar melhor no mundo prático, se entender melhor e que você possa produzir melhores resultados no mundo prático. Curando muitas vezes algumas situações que estão aí até de nível inconsciente, trazendo essa situação para nível consciente e que você possa trabalhar, fazer os seus processos de cura, seus processos de desenvolvimento, que você se torne uma pessoa muito melhor e produza resultados melhores. Então essa figura milenar, com essas características e esses conhecimentos de personalidade que foram incorporados a ela ao decorrer dos anos, esse crescimento ele não para, tá? Inclusive hoje se fala muito sobre os instintos, são 3 instintos que a gente tem, né, dentro do Enneagrama, que seria o social, o sexual e o autopreservação. Esses instintos eles são mais fortes do que seu tipo do Enneagrama. E a gente vai falar aí um pouco sobre eles aqui também, de como é que esses instintos eles se misturam com o seu tipo do Enneagrama, fazem essa fusão e ele domina boa parte, vamos dizer 90% da sua vida. Esse instinto ele é responsável pelas escolhas que você faz. E eles vão dar o tom, vamos dizer assim, né? Eles que vão dar a tonalidade mais forte do seu tipo do Enneagrama. Então, isso é a maneira automática, muito, muito profunda de como você opera, e o Enneagrama pode trazer essa sabedoria para você. Então, o que a gente vai ver aqui é entender sobre essa figura, entender sobre essa tipologia de personalidade. A gente vai entender sobre essa figura, como eu disse, essa tipologia de personalidade e ver aí as características claras da sua personalidade. Mas lembrando, o Enneagrama ele não é uma simples tipologia de personalidade. Não tem personalidade melhor uma do que a outra, não tem tipo melhor um do que o outro. Esse processo é um processo de autoconhecimento, é uma ferramenta para que você entenda o que existe de melhor em você e que, como eu disse, isso possa florescer em você. De início a gente vai achar às vezes algumas dores, por quê? Porque eu vou entender mecanismos meus de comportamento, de personalidade, que eles me ajudam a viver no dia a dia, mas muitas vezes eles não são tão bonitos. E eles estão ali escancarados na hora que eu vejo o Enneagrama. Então por isso é bem interessante olhar o Enneagrama com perdão, com compaixão, com paciência, e você poder se observar e poder ver isso como uma ferramenta de crescimento. Outro ponto que é importante é assim, muitas pessoas vão olhar o Enneagrama, se identificam muito rápido e falam, olha, tá aqui ó,
por isso que eu sou assim, já entendi tudo, não quero nem saber, e por isso que eu vivo a vida assim, e por isso que eu sou assim, então não tem como mudar, eu vou continuar sendo assim. E a pessoa para o processo ali. Então, o Enneagrama ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Ela serve para um processo de elevação da sua consciência, para que você amplie a sua consciência e se torne uma pessoa muito melhor. Eu posso pegar o Enneagrama como uma desculpa e falar: o meu tipo é assim e eu nunca vou poder me desenvolver, eu nunca vou poder me relacionar, eu nunca vou poder fazer outras situações de crescimento, porque eu sou assim, o meu tipo é esse. Então o Enneagrama ele não pode ser uma desculpa, ele tem que ser, na verdade, um perdão, uma gratidão porque temos a nossa personalidade, que bom que ela existe e que bom que eu posso conhecê-la e desenvolvê-la. Agradecer porque ela me trouxe até aqui, honrar a minha personalidade e todos que ajudaram a construí-la, e agora poder aperfeiçoá-la, trazer o que há de melhor dentro dela para que os resultados aonde eu estou, aonde eu vivo, com a minha família, com as pessoas, eles possam ser cada vez melhores. Então, gratidão porque você está assistindo esse vídeo e agora vamos começar esse processo. Vamos para as outras aulas falar um pouquinho mais sobre a parte prática do Enneagrama e sobre os tipos de personalidade, os raios de personalidade do Enneagrama.